Olá, sejam muito bem-vindos à nossa nova série da Escola Bíblica. Que bênção, né? Estudamos várias aulas sobre o livro de Gálatas e agora iremos começar uma nova série na nossa Escola Bíblica. Que alegria, né? Como já é um hábito, vamos começar então orando antes de mais nada, depois a gente conversa mais um pouco, tá bom? Nós vamos pedir para Deus abençoar esse nosso tempo aqui. Então, abaixe sua cabeça, feche seus olhos e ore comigo. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo. Nós te louvamos e bendizemos nessa escola bíblica aqui, pedimos que o Senhor nos abençoe para que a gente possa entender tudo que o Senhor tem para nos ensinar e também para que o Senhor possa aplicar isso na nossa vida e que a gente possa sair daqui praticando essas coisas no nosso dia a dia também, Senhor, para que a gente seja praticante da sua palavra. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Muito bem, crianças, como eu disse, nós temos então uma nova série da Escola Bíblica, que é essa aqui, ó, Questões Centrais, né? Para você que tem de 7 a 11 anos, né? Nós veremos então toda semana uma pergunta sobre a nossa fé cristã e te ajudaremos a respondê-la. E, por exemplo, se alguém te perguntasse quem é Deus, você saberia responder quem é Deus? Ou se alguém te perguntasse o que é pecado, o que é idolatria, ou se alguém te pedisse para explicar sobre a Trindade. Você já ouviu falar sobre a Trindade? Você já sabe explicar? Pois é, então nesse tempo aqui, nessas aulas, nós poderemos aprender um pouco mais sobre essas perguntas tão importantes para a nossa fé cristã e assim a gente vai poder conhecer um pouco mais de Deus também, tá bom? Então, olha só, mas antes da gente ir para a nossa primeira pergunta dessa série de perguntas das nossas aulas aqui, eu quero introduzir o assunto com uma outra pergunta muito importante também, que é essa aqui, ó, olha só, o que é teologia? Você já ouviu falar sobre isso? Talvez na nossa igreja, né? Talvez em alguma pregação você já ouviu falar sobre esse termo. Para te explicar, eu quero te ajudar a entender pensando sobre alguma coisa que você estude na escola. Por exemplo, a matemática, né? Você já estudou matemática na sua escola, com certeza, né? E o que você estuda quando você está lá aprendendo a matemática? Os números, né? Você aprende os números, a somá-los, a subtraí-los. Né? Agora, quando nós falamos sobre a teologia, nós queremos conhecer os números? Não, nós queremos conhecer mais sobre Deus e a sua palavra. Então, quando nós vemos a teologia, nós estamos estudando mais sobre Deus e aquilo que Ele nos revelou na Bíblia, que é a sua palavra. Então, nós veremos vários assuntos relacionados à teologia. Como eu falei, a Trindade é é um desses assuntos. E espero que você tenha bastante foco aí nas nossas aulas, que você se concentre. Se você tiver um caderno, um lápis, uma caneta para anotar, vai ser muito bom, porque vai te ajudar também a memorizar essas respostas e assim aprender mais de Deus, tá bom? E também, crianças, nós temos também pessoas que o Senhor separou e eles dedicam as suas vidas a entender mais sobre a Bíblia e sobre, por exemplo, a língua original em que foi escrita ou o contexto da época, e essas pessoas escrevem livros, nos ensinam na igreja, né? São teólogos talvez de profissão, podemos assim dizer, e ela tem muito a nos ensinar. O Senhor usou muitas pessoas assim para nos ensinar a respeito da sua palavra, então também nós poderemos nessa série conhecer alguns teólogos que também vão nos trazer algumas frases bem legais para a gente aprender mais sobre essas respostas que veremos, tá bom? Então, olha só, vamos para a nossa primeira pergunta da nossa série, que é essa daí que está na tela para vocês. Qual é a nossa única esperança na vida e na morte? Se alguém te perguntasse sobre a sua esperança, se alguém te perguntasse onde está a sua confiança, aquilo que você mais ama, né? Você saberia responder? Será que a sua esperança está em talvez ser um grande profissional no futuro, e ser um médico, um dentista, talvez um engenheiro, não sei o que você quer ser no futuro? Ou será que você diria que a sua esperança está em conseguir muito dinheiro? Você quer conseguir muito dinheiro e assim você vai ter confiança na vida, esperança, né? Ou talvez você nem saiba responder qual que é a sua esperança na vida e na morte, né? Mas nós temos a resposta que a Bíblia nos dá para a nossa única esperança na vida e na morte, aquilo em que podemos confiar, tá bom? Essa aqui é a nossa resposta, ó. Que não somos de nós mesmos, mas pertencemos a Deus e a nosso Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, que não somos de nós mesmos, mas pertencemos a Deus e a nosso Salvador Jesus Cristo.
Que alegria que quando nós cremos em Jesus e Ele é o Senhor das nossas vidas, nós passamos a pertencer a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que nós podemos pertencer àquele que criou todas as coisas, né? E que bom que Ele nos chamou para si, que Ele nos amou. E que alegria é isso, né? Isso é uma verdadeira esperança, é uma confiança real onde nós podemos depositar as nossas vidas nisso, que nós pertencemos a Deus. Que alegria! Olha só, eu quero então, olha só, passar aqui com vocês o versículo que nos dá de base para essa primeira resposta. Está em Romanos 14, versículo 8. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Seja nos dias difíceis, seja qual for a circunstância, a nossa esperança, a nossa confiança está em que pertencemos ao Senhor. Que bom que a palavra de Deus nos traz essa grande verdade para as nossas vidas, para a gente poder ter essa esperança real, essa confiança real. Tá bom? Eu quero te lembrar então do apóstolo Paulo. Você lembra desse apóstolo Paulo? Nós vimos ele bastante ali na nossa série sobre o livro de Gálatas, porque foi ele quem escreveu aquela carta. O apóstolo Paulo, ele perseguia aqueles que creem em Jesus lá no começo, né? Mas em um determinado momento, o próprio Jesus converteu seu coração e ele passou então a crer em Jesus e ele passou não a pertencer a si mesmo ou a nada mais, mas ele pertencia agora a Deus e ao seu Salvador Jesus Cristo. E ele entendeu muito bem essa verdade, porque ele passou a não viver mais para si mesmo, mas ele passou a viver para o Senhor. Vamos ver isso? Alguns pequenos textos aqui para a gente lembrar disso. Olha só, Atos capítulo 14, no versículo 19. Olha só o que aconteceu aqui. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e Icônio, essas regiões, e mudaram o ânimo das multidões. Eles começaram a agitar as pessoas. Para quê? Olha só o que aconteceu. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Que coisa! Paulo foi apedrejado por pregar o evangelho e ele chegou a desmaiar de tanta dor que ele passou ali, as pessoas achavam até que ele estava morto. Aí você pode pensar, aí Paulo sossegou, né? Paulo não foi mais pregar o evangelho. Claro que foi. Ele sabia que ele poderia confiar no Senhor, a quem pertencia a sua vida. Ele continuou pregando o evangelho, olha em Atos 16 agora, no versículo 23. Depois de serem severamente açoitados, foram Paulo e Silas aqui, tá? Paulo também, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Olha só, Paulo então ele foi açoitado, né? Foi maltratado, bateram nele, depois disso o prenderam, né? Como um criminoso por pregar o evangelho naquela região lá. Olha só então, você acha que Paulo parou? Continuamos, Atos 21 agora. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão. Agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas, tentando eles matá-lo. Quando viram o comandante e os seus soldados, pararam de espancar Paulo. Veja só, Paulo então mais uma vez, quando foi pregado o evangelho, foi maltratado, bateram nele muito, espancaram Paulo e tentaram matá-lo de tanto bater nele, porque ele estava pregando o evangelho. E não se omitiu de pregar o evangelho, mesmo nessas regiões tão difíceis. E Paulo, então, ele viveu não para si, mas ele viveu para o Senhor, né? Desde que o Senhor converteu o seu coração, ele sabia muito bem de que a única esperança que ele tinha na vida e na morte era pertencer ao Senhor. E ele viveu de maneira que glorificasse ao Senhor, pregando do seu evangelho, né, em todos os lugares, mesmo nesse contexto tão difícil. Ainda hoje, ao redor do mundo, nós temos muitos cristãos que vivem em locais onde se virem eles com bíblias ou pregando do evangelho, eles podem ser presos e até mortos. Isso é muito complicado, né? Mas essas pessoas também entendem que pertencem ao Senhor e suas vidas pertencem a elas. E que nós também possamos viver essa verdade nos nossos dias, onde nós estamos, né? Nós não estamos num contexto tão complicado como esse, nós vivemos, o Senhor nos dá essa liberdade de vivermos o evangelho aqui no nosso Brasil, né? Mas que a gente também possa viver de maneira digna desse evangelho, né? Que a gente também possa viver de maneira que glorifique ao Senhor. Olha só, eu trouxe então um teólogo aqui, o nome desse senhor é Timothy Keller. Ele nasceu nos Estados Unidos, é um americano, e ele também tem muitos livros e muitas pregações que nos abençoam bastante, nos ensinam muito sobre Deus. E ele escreveu assim, sobre nós pertencermos a Deus.
O motivo básico é que Deus enviou seu Filho para nos salvar pela graça e nos adotar em sua família. Não podemos viver como se pertencêssemos a nós mesmos. Você lembra então de tudo que nós vimos sobre o apóstolo Paulo? Ele entendeu, de que Deus enviou seu Filho para nos salvar pela graça e ele passou então não a viver como se pertencesse a ele, fazer o que lhe fosse mais agradável, mas ele passou a viver como se pertencesse ao Senhor e de fato ele pertencia. Muito bem, então temos aqui algumas rápidas aplicações. Primeira coisa, então, nós que pertencemos ao Senhor, se você crê no Senhor, você não vai tirar aquilo que é certo e errado da sua própria cabeça. Você não vai dizer que aquilo que é certo e errado é aquilo que vem na sua mente, mas aquilo que está na palavra que o Senhor revelou e nos deixou escrito lá, aquilo que lhe agrada e aquilo que não lhe agrada, aquilo que é certo e o que é errado. Mais uma aplicação, olha, a confiança, Nós falamos tanto sobre isso. Quando nós pertencemos ao Senhor, a nossa confiança está nele, e mesmo nos dias difíceis e também nos dias alegres, nós confiamos no Senhor. Isso tem que ser uma verdade para nós. Onde nós confiamos e onde nós colocamos a nossa esperança, muitas vezes vai revelar aquilo que de fato nós amamos e podemos estar amando outras coisas acima de Deus. Isso é pecado contra o Senhor. E o uso do nosso tempo também, porque se nós não pertencemos a nós, mas pertencemos ao Senhor, nós também usaremos o nosso tempo de maneira que lhe agrade. É legal fazer várias atividades no nosso dia, brincar, mas também nós temos que conhecer mais o Senhor e também fazer aquelas coisas que lhe agradam. Então nós temos que usar o tempo de uma maneira que agrade ao Senhor. Muito bem. Então eu quero repetir aqui com você para te ajudar a memorizar. Escreve aí também se você tiver, pode pausar para você escrever as perguntas e respostas, tá bom? Qual é a nossa única esperança na vida e na morte? Que não somos de nós mesmos, mas pertencemos a Deus e a nosso Salvador, Jesus Cristo. Então eu quero repetir com você e eu vou cobrindo aqui algumas palavras, tá bom? Então vamos repetir, 1, 2, 3 e... Que não somos de nós mesmos, mas pertencemos a Deus e a nosso Salvador, Jesus Cristo. Vamos cobrir mais uma. Eita, agora vamos ver se ficou mais difícil. 1, 2, 3 e... Que não somos de nós mesmos, mas pertencemos a Deus e a nosso Salvador, Jesus Cristo. Repete comigo em voz alta aí, tá bom? Quero ver se você aprendeu, que você também saiba aí se você conseguiu gravar bem. Mais uma vez. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Que não somos de nós mesmos, mas pertencemos a Deus e a nosso Salvador, Jesus Cristo. Muito bem. E o versículo está aqui, ó. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Romanos 14, 8. Vamos cobrir então. 1, 2, 3 e... Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Muito bem, Romanos 14, 8. Repita comigo mais uma vez. 1, 2, 3 e... Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Romanos 14, 8. Muito bem. Mais uma vez. 1, 2, 3 e... Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Romanos 14, 8. Muito bem, crianças, que bom que você aprendeu todas essas coisas e tem memorizado elas. Durante a semana aí se esforce e tire um tempo para você também relembrar essas respostas, essa resposta aí e esse versículo bíblico para você gravar bem e certamente aos poucos você vai aprendendo mais do Senhor, tá bom? E que você também possa aplicar aquelas aplicações no seu dia a dia para você também viver essa verdade, tá bom? Crianças, que Deus abençoe, espero que você tenha aprendido muita coisa, espero que o Senhor tenha te abençoado nesse tempo e na semana que vem temos mais um professor aí entrando para te ajudar a aprender essas coisas, para te dar essas aulas nessa nova série, tá bom? Faça as atividades, se dedique e que Deus te abençoe. Uma ótima semana, crianças. Um abraço.